Boa noite. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes, pode dizer graças a Deus. Está fraco. Você pode dizer glória a Deus? Melhorou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim, durante essa semana, para quantas pessoas você falou de Jesus? Será que nós temos falado de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor? Essa palavra veio no meu coração ali no momento do louvor, e eu quero causar esse constrangimento no nosso coração, porque às vezes passa semanas e semanas, pessoas estão no nosso lado, no dia a dia, e a gente está trabalhando, estudando, fazendo tantas coisas ao lado delas, elas caminhando para o inferno, e a gente não está falando nada. Que durante essa semana que está iniciando, você possa falar do amor de Jesus por o coração daqueles que estão ao seu redor, amém? Amém ou não amém? O amém ficou fraco, mas amém. Já achei cartão de visita, né? Apocalipse capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Para quem não sabe, é o último livro da Bíblia. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não o conhecerás de modo algum, em que hora virei contra ti. Verso 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O verso de número 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, sabedoria, intrepidez, unção, para poder transmitir tudo aquilo que está no teu coração e a verdade contida nesse trecho da tua palavra. Que o coração dos meus irmãos possa estar voltado a ti, suas mentes estejam alertas, receptivas, para receber a mensagem do Evangelho do Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, semana passada nós demos início a esse texto e como era um dia de Santa Ceia, eu fiquei somente no versículo 1. Eu queria ter falado um pouco mais desta igreja, mas eu resolvi então continuar nesse domingo falando da igreja de Sardes. Essa igreja, ela tem
uma história semelhante à história da cidade de Sardes. Ou seja, o que estava acontecendo na cidade de Sardes foi também o que aconteceu na igreja de Sardes. Nós olhamos dentro da palavra do Senhor e observamos diante das Escrituras, o versículo de número 1, que Deus tem uma acusação contra esta igreja. E qual é essa acusação contra esta igreja? Aquela igreja, ela tinha um nome de que estava viva, mas porém essa igreja estava morta. Essa igreja tinha um nome que estava tudo certo com ela, estava funcionando, mas quando Deus olhava para as obras dessa igreja, e Ele muito bem as conhecia, diz a palavra que eles tinham um nome de que vive, mas na verdade essa igreja estava morta. Essa igreja, eu disse aqui, que ela gozava de uma boa reputação perante a cidade. A igreja de Sardes era uma igreja respeitada na cidade. A igreja de Sardes era uma igreja que todo mundo olhava aquilo que essa igreja fazia e aplaudia as suas obras e reverenciava o seu trabalho. E ela tinha um nome, o nome que estava viva. Mas quando Deus, Ele olhava para dentro realmente dessa igreja, essa igreja era como uma figueira sem fruto. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Essa igreja de Sardes, ela tinha pastores, mas não tinha homens de Deus. A igreja de Sardes, ela possuía as músicas, mas ela não tinha adoração. A igreja de Sardes, ela tinha pompas, confetes, festas, mas ela não tinha a vida de Deus contida na sua igreja. Ela tinha os rituais, mas ela não tinha comunhão com Deus. A igreja de Sardes, quem olhasse de fora aplaudia o seu estado. Quem olhasse de fora para essa igreja, olhava para ela e dizia: essa igreja é uma igreja boa para se estar. Mas quando Deus olhava para essa igreja, Ele percebia que essa igreja ela não estava viva. E tudo aquilo que acontecia dentro da igreja não bastava de rituais religiosos. Por isso que o Senhor vai se apresentar a essa igreja no versículo 1, e Ele vai dizer da seguinte forma: eu conheço as tuas obras. E eu disse aqui também na semana passada, que a cidade de Sardes ficava num lugar muito alto, cercada de muralhas, e as pessoas, os seus soldados, os habitantes daquela cidade se sentiam seguros, porque eles pensavam assim: jamais Sardes vai ser abalada, porque nós estamos aqui em cima, nós estamos mais alto do que todas as pessoas, todas as outras cidades. Nossa cidade é fortificada, nossa cidade é forte. Contudo, o rei da Pérsia, Ciro, vai rodear essa cidade 14 dias, e num buraco, pelas muralhas da cidade, os inimigos entram, rendem os seus soldados, que ali estavam dormindo, e ali eles saqueiam a cidade, eles dominam a cidade de Sardes. E olhando dentro desse texto, a pedagogia que Deus usa para advertir essa igreja, é muito interessante nós notarmos, porque essa cidade se sentia autoconfiante, essa cidade se sentia imbatível, essa cidade se sentia forte, e essa igreja tem o mesmo estilo da cidade, se sentia imbatível, se sentia invencível, se sentia forte. Quando nós estamos prestes a cair, é porque o orgulho
está dentro de nós. E diz Provérbios que o orgulho precede a queda, a soberba precede a ruína. E essa igreja olhava para a sua estrutura, a igreja olhava para as suas obras, a igreja olhava para aquilo que ela possuía e se apoiava naquilo. Mas Deus, que conhece mente e corações, sabia que aquela igreja não era nada daquilo que ela mostrava ser. Quem sabe nós, Igreja Batista Reviver, e quando eu falo nós, estou falando não igreja placa, estou falando pessoas. Batemos o cartão domingo, frequentamos a igreja, vamos aos cultos, e todo mundo que está do lado de fora olha para nós e fala assim: esse aí é um cristão. Mas na verdade, quando Deus olha para você, não tem nada de Deus. E nós temos famas de que somos evangélicos, temos a fama que somos crentes, temos a fama que somos batizados, mas na verdade a nossa vida cristã não passa de rituais religiosos. Só que Deus, Ele vai apontar o problema da igreja, mas Ele também vai apontar a solução. Deus é maravilhoso, porque quando Ele aponta o problema, Ele também aponta a solução dos problemas da sua igreja. E o verso 2, ele vai iniciar qual é a solução dos problemas que aquela igreja precisava ter para ser novamente a igreja que o Senhor espera. Olha o versículo 2: ser vigilante. Fala comigo, ser vigilante. Agora olha comigo o versículo 3 na parte B. Diz: porquanto, se não vigiares, virei como e não conhecerás, de modo algum em que hora virei contra ti. Qual é a solução para uma igreja que está apoiando naquilo que ela pensa em ser, apoiando naquilo que ela é, no seu orgulho, naquilo que ela possui? Primeiro, ser vigilante. O que é isso, pastor? Ser vigilante aponta para nós estarmos em alertas. Ser vigilante mostra para nós que nós precisamos estar acordados. Ser vigilante aponta para nós que nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Eu acabei de dizer que essa cidade, ela foi atacada porque os soldados dentro da cidade estavam dormindo na hora que era para estar vigiando. Eu acabei de dizer que essa cidade, ela foi atacada quando os soldados eram para estar acordados em alerta, eles estavam dormindo, porque eles confiavam no seu poderio, na sua força, nos seus muros bem fortificados. Então eles pensavam aqui, assim: para que eu vou vigiar? Para que eu vou ficar acordado? Na verdade, ninguém vai vir contra nós. E ali que foi o descuido dos soldados daquela cidade. Sabe quando é que um cristão precisa estar vigilante? É quando você acha que a sua vida espiritual está boa. Sabe quando é que você tem que redobrar a atenção? É quando você acha que está tudo certo com você. Você sabe quando é que você tem que estar em alerta? É quando você se sente confortável. Porque eu disse aqui semana passada que, eu não sei vocês, mas um sentimento de insatisfação está no meu coração com o evangelho que nós temos vivido. E precisa estar em nós esse sentimento de insatisfação. Quer ver um exemplo disso? Davi. Era tempo dos reis ir para a guerra. O que Davi fez? Ficou no palácio. Ele falou assim: está de boa, a guerra está controlada, não precisa lá de mim. Ele ficou em casa, ocioso, olhou para a mulher, desejou ela, teve um filho com ela, matou o esposo dela, e foi a queda de Davi. Quando é que nós precisamos estar atentos? Quando a gente se sente tudo tranquilo.
tranquilo, quando se sente tudo em paz, quando a gente acha que a nossa vida espiritual está boa, quando acha que você entende que está tudo no lugar, e Deus apresenta no versículo 2 dizendo: sê vigilante. E no versículo 3 ele diz: se não vigiares, virei contra ti como um ladrão. Eu não sei se você já pensou hoje sobre a volta de Jesus. Eu não sei se na última semana que passou você meditou sobre a volta de Jesus. Mas eu tenho andado pensativo a respeito da volta de Jesus. Esse calor, finge que vai chover e não chove. E quando chove vem tempestade. No sul do Brasil, os nossos irmãos amados lá estão debaixo de muita água. E a gente aqui quase morrendo de calor. Haja ar-condicionado e água gelada para atender as nossas necessidades. Aí um raio bate ali e queima o pasto. Aí o outro bota fogo no outro pasto. Irmãos, eu não sei se essas coisas têm mexido com você, mas eu tenho refletido a respeito do fim dos tempos. A gente vê que todas as coisas estão desreguladas. E a gente acha, porque a gente está de boa, a gente está frequentando a igreja, a gente está lá todo domingo. Na verdade eu sou batizado, na verdade eu tomei ceia, na verdade eu fiz isso, na verdade eu fiz aquilo. E a palavra de Deus para aquela igreja é: acorda, sê vigilante. Se não vigiares, eu virei contra ti, diz o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 43, Jesus vai dizer: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficava acordado esperando o ladrão para que a porta dele não fosse arrombada. Jesus está falando acerca da volta dele, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Então o recado para a igreja de Sardes é: fiquem acordados. Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo alertando sobre isso, ele vai dizer: é, pois, a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está bem próxima do que quando conhecemos a fé. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. É sinal que muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão cochilando. Se você olhar em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, você vai notar que as 10 foram tomadas de sono, mas só entrou para as bodas aquelas que tinham azeite. Mas sabe qual foi a hora que o noivo viria? Numa hora que nenhuma noiva esperaria ele. Qual foi? À meia-noite. Diz a palavra: à meia-noite ouviu-se um grito. Quem espera noivo meia-noite? Meia-noite não é horário de casar, não. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que ele virá numa hora que ninguém está esperando. Por isso que a alerta para essa igreja é: igreja, acorda. Dá um cutucão nesse irmão que está do seu lado. Pode encostar nele mesmo. Não deixa ele dormir no culto, não. Fala com ele assim: acorde, vigie. Quando fala para acordar, todo mundo olha para o querosene, né? Quero ver vocês amanhã, 4 horas na padaria, né? Mas o que Deus está falando aqui, irmãos, é que nós precisamos estar em alertas. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, está tudo tocando, as trombetas estão tocando, falando aos nossos corações. E nesse momento em que a igreja se sentia confortável, os soldados pensaram: nós vamos dormir aqui, porque afinal está tudo certo, está tudo ok. Foi a hora que o inimigo veio, saqueou a cidade, rendeu os soldados e dominou a cidade. Sabe o que o inimigo tem feito, irmãos? Pensa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8. Versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa devorar. O que Pedro está dizendo? Fica atento, gente, porque Satanás, ele está como um leão, bramando. Satanás está atento a te devorar, e tem muita gente perto da jaula, descuidando, e quando descuida, ele dá o bote e acaba com ele. Primeiro recado para essa igreja de Sardes:
Se você quer vencer isso que você está vivendo, algo que você está dizendo que está vivo, mas não está, você está morto, seja vigilante, vigie. Nós precisamos estar atentos. Tudo está mostrando para nós que Jesus está às portas. E a gente naquele sono gostoso. Esses dias um rapaz escreveu assim no Facebook: eu não sei vocês, mas nós estamos numa mistura de fim de ano com fim do mundo. Eu nem sei qual roupa que eu uso nessa história. E se o Senhor vier? Sabe por quê? Que a gente está projetando para o nosso futuro. A gente entra na faculdade para o futuro. A gente está noivando para o futuro. A gente está planejando para o futuro. E Jesus está falando assim: você não vai cumprir nada disso. Você tem que estar atento no mundo espiritual. Primeiro recado, ser vigilante. Segundo recado, parte B. Ser vigilante, verso 2. A parte B é: e consolida o resto que estava para morrer. Aí olha que interessante. Primeiro ele fala ser vigilante no verso 2 e no verso 3, porque ele fala como ladrão no verso 3. Agora ele diz: porque e consolida o resto que estava para morrer. Então o que está dizendo aqui? Na igreja de Sardes possuía pessoas que ainda não tinham morrido. Tinha alguns lá ainda. Olha o versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que interessante. O verso 2 e o verso 3, verso 2 diz ser vigilante, e o verso 3 diz vigia, porque ele virá como ladrão. Agora ele fala, consolida o resto que estava para morrer. E o verso 4 diz, existem em Sardes ainda poucas pessoas que não se contaminaram. Ele está dizendo assim, ó, um bocado aí de gente já morreu. Um bocado de gente dentro da igreja tem fama de que está vivo, mas está? Tem fama de vivo, mas está? Morto. Agora ele fala assim, consolida aqueles que estavam para morrer. Quer dizer que tinha gente viva ainda. Quer dizer que nem todos daquela igreja estavam mortos. Quer dizer que nem todos que estavam dentro daquela congregação estavam mortos espiritualmente, mas tinha um povo remanescente fiel dentro daquela congregação. Você pode agradecer a Jesus, porque Deus guarda o remanescente fiel que pertence a Ele. Poucas pessoas, não está falando de muito não, poucas pessoas. Consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, na congregação de Sardes ainda tinha crentes fiéis. Na congregação de Sardes ainda tinha crentes que não tinham se vendido. Na congregação de Sardes ainda tinha aqueles irmãos, os 7.000, que não se dobraram a Baal e nem a sua boca beijaram. Na congregação de Sardes tinha aqueles irmãos que não se apartaram da oração. Na congregação de Sardes tinha aqueles irmãos que não deixaram de evangelizar. Na congregação de Sardes tinha crente que não voltava à escola dominical. Na congregação de Sardes tinha crente que estava firme no jejum e na oração. Na congregação de Sardes tinha crente que amava estar em comunhão com Deus e os seus irmãos. Na congregação de Sardes tinha crente que era apaixonado pela palavra de Deus. Na congregação de Sardes tinha crente que tinha célula e ele não perdia nenhuma célula. Tinha oração 6 horas da manhã, o crente de Sardes estava lá, aquele remanescente estava lá. Tinha oração 10 horas da noite, o remanescente estava lá. Tinha oração 3 horas da tarde, aquele remanescente estava lá. Eu não sei você, meu irmão, mas tem algo no meu coração que diz, eu ainda sou um remanescente fiel da igreja de Deus nessa terra. Está todo mundo se vendendo, está todo mundo se corrompendo, está todo mundo indo viver a sua vida, mas eu não, eu sou fiel a Jesus e eu quero estar com Ele para todo sempre. Tem crente fiel aí que não se vendeu ainda?
Olhe para esse irmão que está do seu lado, vê se ele é aquele remanescente que está na congregação de Sardes. Aleluia! Aí isso aqui, irmão, me deu um conforto, sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Porque quando eu vejo que sempre é as mesmas pessoas que trabalham no ministério infantil, que está na oração, que está no evangelismo, que está para limpar a igreja, que está na cantina, que está fazendo um trabalho, que está na adoração, que está todos os cultos, que não falta de nada, aí eu olho para essas pessoas e falo assim, meu Deus, por que é sempre as mesmas pessoas? Essa palavra veio trazendo consolo no meu coração, porque Deus tem o seu remanescente. E eu vou dizer, tem remanescente que nunca vai subir aqui no púlpito, mas ele é fiel e está aí com o joelho dobrado todos os dias. Tem gente que você nunca vai ver ele aqui falando nada, ou cantando nada, ou fazendo nada, mas Deus tem guardado os seus. E Ele está dizendo, guarda, porque tem algumas poucas pessoas. Consolida esse, tem poucas pessoas. Esse remanescente não é 300 pessoas não, esse remanescente são poucos. E eu fico impressionado com isso, porque nosso evangelho você não pode estar satisfeito com o seu evangelho, com a vida que você tem levado, com a vida que nós temos levado. Ele diz, consolida o resto que estava para morrer, ou seja, tem gente que se não cuidar deles vai morrer. Como é que a gente cuida daqueles que estão para morrer? Vou te dar uma palavra, não desanima não. Se você se sente um remanescente fiel, eu estou aqui para te incentivar, encorajar e dizer, não para não, crente. Você pode encorajar alguém do seu lado, falar com ele, não para não. Fala com ele, não desanima não. Para não. Meu coração chega a estremecer, meu coração envolve com a graça de Deus, porque irmãos, quando eu vejo todo mundo indo para viver a sua vida, ganhar dinheiro e fazer a vontade da carne, não que isso seja errado, você tem que correr atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, mas que você não pode perder a fidelidade ao Senhor. Assim como Daniel na Babilônia, nós somos diferentes aqui, mas a gente não se vende, a gente não se rende, a gente não é como vocês, a gente é diferente. Esse é o povo fiel que Deus espera. Eu estou aqui para te dizer, não desanima, porque a Bíblia diz, o que perseverar até o fim será salvo. Persevera, irmão. Você pode levantar suas mãos e agradecer. Deus está trazendo renovo sobre corações que são fiéis. Deus está trazendo renovo sobre corações que não se venderam. Deus está trazendo renovo sobre corações que permanecem, que perseveram. Está doendo essa luta, a enfermidade, a dor, a dificuldade, mas Deus está mandando te dizer, eu sou contigo, meu filho, não te assombres, eu sou teu Deus, eu sou teu braço forte, eu te tomo pela tua mão direita. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se tu passares pelas águas, ela não vai te submergir, mas eu estou contigo. Deus está dizendo para alguém aqui, oh, eu sou contigo, diz o Senhor. Dona Raimunda, Deus é contigo. Deus está mandando te falar, Deus é contigo, minha irmã. Permaneça firme nas lutas, nas batalhas. Não negue o seu Deus, permaneça. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Aleluia. Isso quer dizer que tinha gente fiel ainda naquela congregação, mas que elas precisavam ser cuidadas. Precisavam ser alicerçadas. Precisavam de cuidado. E o Senhor estava falando com aquela igreja assim, igreja, permaneça. Olha o versículo de número 4. Tem em Sardes
poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e elas andarão de branco comigo, pois são dignas. Sabe o que eu vejo a pedagogia de Deus, irmãos? A pedagogia de Deus é linda ao tratar com essa igreja. Por que primeiro passo Deus usa ser vigilante e vigia? Porque a cidade de Sardes foi invadida enquanto os soldados estavam dormindo. Vocês estão aí, né? Amém ou não amém? Agora, ele usa outra pedagogia para ensinar aquela igreja. Qual é? Ele fala sobre contaminar suas vestiduras. Na cidade de Sardes, eles desenvolveram um sistema de tingir roupas. Então eles pegavam as roupas brancas e através das tintas eles coloriam as roupas. Fazia aquela mistura lá, igual a gente aprendeu na escola, azul com amarelo dá verde, e aí eles faziam a cor verde. Olha a pedagogia de Deus. Todo mundo naquela cidade entendia que ao trabalhar nas empresas locais, as roupas ficavam manchadas pelas tintas. Está dando para entender? Aí, olha o que Deus fala. Mas o vencedor, ele não vai sujar. Ele vai ficar branco. O que ele está dizendo? Os que são separados, os que são vencedores, os que são meus, não vão se sujar. Aí você viu o crente de Sardes andando de branco na rua e falava assim: engraçado que ele está trabalhando na empresa lá de tingir roupa e ele não está sujo, por quê? A resposta era: é porque ele é diferenciado. Ele não se suja, ele não se contamina. Ele está na faculdade, mas ele permanece branco. Ele está na empresa, mas ele permanece com a roupa branca. Ele está na rua, mas ele permanece com a roupa branca. Ele está no ônibus, ele está no carro, ele está no trânsito, ele permanece com a roupa branca. Qual que é a palavra de Deus aqui? Era normal você ver pessoas pela rua com a roupa manchada, tingida, de tinta. Aí Deus está falando no versículo 4: ó, os meus vão andar com roupa branca. O que é isso? Apresentando santidade. Porque aquele que está vestido de branco está diferente e aponta para a santidade. Aí Jesus ele vai trabalhar essa pedagogia com a igreja e com a cidade, dizendo que o vencedor, ou seja, aquele que é separado, andarão com ele, e eles jamais estarão sujos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Essa é a mensagem do Evangelho. Olha o versículo 3. Não, vamos no 5. Eu estou no 5 ou estou no 4? 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o meu nome diante do Pai e diante dos anjos. Aí ele está dizendo que o vencedor, ele andará com Jesus, e ele jamais apagará o nome dele do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Mas como é então que se busca isso? Ele vai dar o conselho no versículo 3, dizendo: lembra-te. Onde está a restauração dessa igreja, pastor? No lembrar. Lembrar de quê, pastor? Se você olhar o capítulo anterior, capítulo 2, versículo 5, a mesma acusação da igreja de Éfeso é: lembra, pois, de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Agora ele começa: lembra-te. Lembra de quê?
do seu entusiasmo quando você converteu. Lembra de quê? Da chama que havia em ti quando você nasceu de novo. Lembra de quê? Que quando você teve o primeiro impacto com Deus, você era crente e só queria Deus. Lembrar de quê? Dos panfletinhos, Eduardo, que saía no sábado à tarde e entregávamos para as pessoas. Lembrar de quê? Das orações pela madrugada, onde você acordava, não para pedir nada, mas para estar com Jesus. Lembrar de quê? Das visitas que você fazia para visitar os órfãos, os oprimidos, as viúvas, os desamparados, os seus irmãos na fé que estavam desviados. Lembrar de quê? Naquele tempo onde Jesus se revelou a você, te encontrou, te lavou, te remiu, e você só queria Deus e mais nada. Você precisa lembrar disso. Só que você deixou esse tempo para trás. Você cresceu. E junto veio a maturidade. E a maturidade fez você achar que você não precisa do pai. Os filhos são assim, né? Eles vão crescendo, aí eles olham para o pai e falam assim: eu sei fazer, deixa comigo que eu resolvo. E para de depender do pai. E o Senhor está falando: lembra? Lembra do início. Lembra de como você era lá atrás. Lembra de como você era no cristianismo lá atrás, quando você encontrou Jesus. Você lembra da sua conversão? Você lembra quando você foi salvo, regenerado, nascido de novo? Você lembra desse momento? Irmãos, era bom ou não era? Pergunta para o irmão que está do seu lado: era bom? Era bom demais. Talvez você daria tudo para voltar lá atrás e voltar com aquela paixão, aquela intensidade, aquele fogo, aquele desejo ardente por Deus. E Ele está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ele está dizendo que o agente da transformação na igreja é lembrar. Vocês lembram o texto de Lamentações 3:21? O pastor Miguel leu aqui, o 22 em diante. Mas Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Nós precisamos lembrar. O agente da transformação está aí, ó. Lembrar do seu primeiro amor, do seu entusiasmo. E o de quê? De que tem recebido e ouvido. Porque não há agente poderoso de transformação maior do que a palavra de Deus. Aí ele está dizendo assim, ó: lembra do que você tem ouvido e recebido. Porque é através daquilo que você ouve que gera mudança na sua vida. Ele está falando: lembra do evangelho genuíno que você recebeu no início da sua caminhada. Lembra das sagradas escrituras. Lembra de caminhar com Deus. Lembra disso. Aí ele está dizendo: porquanto. Aí ele vai dizer antes: guarda e arrepende-te. Irmãos, eu quero falar sobre arrependimento. De que nós precisamos nos arrepender? Eu quero falar aqui algo que talvez vai arrematar o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento, de achar que Deus está nos aprovando e continuar vivendo de qualquer jeito, de fazer as coisas para Deus e continuar com a boca suja, de fazer as coisas com Deus e continuar na fofoca, de fazer as coisas para Deus e continuar fazendo o que eu quero da minha vida, de continuar fazendo as coisas para Deus e vivendo a vida longe de Jesus, fazendo o que eu quero. Então a gente tem que se arrepender da nossa falta de arrependimento.
Quanto tempo você não chora diante de Deus pelos seus pecados? Quanto tempo você não chora diante de Deus pelas suas mazelas, pelo seu eu, pelas suas vontades? Quanto tempo que você não vai para Deus e se arrepende daquilo que você fala, pensa, ouve, aquilo que está no seu coração, que só Deus sabe. Pensa, irmãos, olha só, eu estou olhando vocês aqui, vocês têm uma cara de crente. Aí eu olho para vocês e falo assim: meu Deus, que crentaiada linda da Igreja Batista Reviver. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus sonda o coração de vocês e conhece a mente de cada um. Tem um que está pensando assim: estou doido para esse culto acabar. Tem outro que está pensando: pastor enjoado para falar demais. Pastor que todo domingo prega a mesma coisa. Ou pastor que não cabe esse culto. Deus sondou tudo. Na verdade, você está cheio desses corações, cheio desses pensamentos, porque está cheio o seu coração. E quando o quente bate com o frio, não dá. Deus está falando para nós aqui que Ele te conhece, que Ele sonda o seu coração, a sua mente, e nós precisamos viver uma vida de arrependimento. É nos prostrar, nos render, nos humilhar perante Ele e reconhecer que não tem outra saída a não ser Jesus, não. Olha o versículo 5: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo assim que é o vencedor. O vencedor tem o nome escrito no livro da vida e jamais será apagado. O vencedor é aquele que vai aparecer diante de Deus. Presta atenção, por isso que eu estou pensando muito a respeito do fim do tempo. Diante do Senhor. Você já viu aquela pessoa que presta um vestibular? Vamos colocar uma federal aí, o FJF, difícil de passar, e tem que cair dentro mesmo, estudar medicina na UFJF ou medicina na USP. Talvez mais difícil ainda. E a pessoa faz o vestibular na expectativa que ela vai passar. Estudou, perdeu noites e noites de sono, caiu dentro, fez a prova. No dia que sai o resultado, ele clica lá no link e fala assim: vou conferir minhas notas. Aí ele vai lá: deixa eu ver se meu nome está aqui. São 100 pessoas que entraram. Aí ele começa a observar os 100, e o nome dele não está entre os 100. Aí ele pensa assim: o que valeu esse esforço todo? Tomei pau, vou ter que continuar estudando, vou voltar para lá. Pensa, o nome escrito no livro da vida é igual o estudante que confere o vestibular. Abre o livro, Natália Moreira Gonçalves Oliveira. Deixa eu ver se está aqui. Mas ela é esposa do pastor, ela estava sentada lá no primeiro banco, tinha cara de crente, tinha tudo. Seu nome está aqui. Joaquim Sebastião Manuel da Silva. Olhou? Mas eu estava na igreja todo domingo. Fala o nome de novo. Joaquim Sebastião Manuel da Silva. Está no livro não. Isso não te causa medo não, gente? Olha comigo. A gente vai olhar dentro de Apocalipse aqui, capítulo 20. Olha aí comigo. Apocalipse 20, versículo 11. Olha o juízo de Deus. Amém? Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha só, os grandes
Ou seja, lá vai estar todo tipo de gente, rico, pobre, grande e pequeno, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu um mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, versículo 14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E olha o versículo 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fala comigo, quem não foi achado inscrito no livro da vida vai para o lago de fogo. Lá na igreja de Sardes ele está falando assim: o vencedor, jamais eu riscarei o nome dele do livro da vida. Aí ele está dizendo agora: aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vai ser lançado no inferno. Seu nome está lá? Seu nome está lá? Você tem a garantia que seu nome está no céu? No livro do Senhor, o livro será aberto. E nós vamos ler não, quem vai ler é Jesus. Olha outro texto, Apocalipse 21, versículo 23, esse aqui é forte, gente. Agora ele falou do lago de fogo, agora ele vai falar da cidade santa. Apocalipse 21, 23 diz: a cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua. As nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Versículo 25, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha o versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, só entra na Nova Jerusalém quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu volto a perguntar: seu nome está no céu? Seu nome está escrito no céu? Aí a igreja de Sardes está lá, capengando a situação difícil, e Deus está falando: fica firme, porque o vencedor, aleluia, aquele que é o vencedor, aleluia, ele jamais será arriscado. O seu nome jamais será arriscado no livro da vida. Algo que nós precisamos preocupar, algo que nós precisamos entender, é se o nosso nome está escrito no livro da vida ou não. Eu preciso que você tenha garantia hoje que o seu nome está escrito lá. Eu preciso que você saia deste culto entendendo: o meu nome está escrito lá, e se Jesus voltar hoje, eu estarei diante do trono branco de Deus, e Ele vai me confessar diante do meu Pai: está aí o meu servo, o nome dele é tal, está em tal página, porque eu mesmo escrevi. E eu posso aqui conjecturar que a caneta que ele assinou o seu nome é vermelha, com as gotas do seu sangue. Ele escreve o seu nome, e assim você jamais vai experimentar a segunda morte, e viver no inferno, e viver eternamente com Deus. E eu encerro essa ministração dizendo: um dia os discípulos saíram para pregar. Eles receberam a autoridade de Deus, e eles vão para pregar o evangelho. E com a autoridade que Deus deu, a autoridade que Deus lhes confiou, eles começam a expulsar demônios. Olha aqui para mim. A autoridade que Jesus confiou aos seus discípulos, o que eles fazem? Expulsam demônios. Aí eles voltam, Vinícius, até Jesus,
e fala assim: Jesus, nós estamos numa alegria medonha, tremenda. Por que vocês estão felizes? Porque a gente dá ordem e os demônios submetem a gente. A gente fala em nome de Jesus, o demônio cai. A gente fala em nome de Jesus, o diabo sai. Aí Jesus vai falar: eu vi mesmo Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas não fica feliz por essas coisas, não. Fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não fica feliz por ter resultado, não, irmão. Fica feliz porque o seu nome está escrito lá. E você vive uma vida piedosa, temente, obedecendo a Deus, amando a Deus, renegando o pecado, renunciando à carne, às vontades humanas. E você está cada dia mais se aproximando com Deus, de Deus. E a minha pergunta é: seu nome está escrito no livro da vida? Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que ninguém andasse por enquanto, eu vou orar. Nós vamos orar. Oh. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu. Levante as suas mãos e cante isso. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo. Na composição do céu, quem for fiel, o hino da vitória será o meu troféu. E no coral eu quero e declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus, a composição do céu vai cantar. Quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, porque o seu nome está escrito lá. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou. E não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar. Quem for fiel, o hino da vitória será o meu troféu. E no coral eu quero declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar. Quem for fiel, vou erguer o meu, adorado, exaltado, poderoso.
grande dia esperado vou louvar. Adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo. Do grande dia esperado vou louvar. Santo. Quem vai? Vai! E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu. Você pode glorificar o seu nome? Oh Deus, te bendizemos, Pai. Eu não posso deixar de fazer o apelo, porque você precisa sair desse culto aqui com uma certeza: que o seu nome está escrito lá. Talvez o seu nome está escrito no hall de membros da Igreja Batista Reviver, mas ainda não está escrito no céu. Talvez o seu nome está escrito no hall de membros da nossa igreja, mas não está lá. E a minha pergunta para você é: você precisa sair desse culto com a certeza que se Jesus voltar para você hoje, ou amanhã, ou essa semana, o seu nome estará lá. E a pergunta para você é: tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem a certeza que o seu nome está escrito lá? Eu, se fosse você não deixava para amanhã, fazia hoje isso. E o texto diz que aquele que tem o seu nome gravado lá, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabe o que é isso? Quando você estiver diante do trono branco de Deus, para prestar conta das suas obras, da sua vida, Ele vai ver seu nome lá, e Ele vai falar assim para o Pai: pode deixar passar, ele é meu filho, ele é meu servo, ela é minha serva, ele nasceu de novo, ela nasceu de novo. Tem alguém aqui nessa noite que não tem a certeza da sua salvação? Eu gostaria de orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Esse é um apelo talvez forte. Não esquenta a cabeça que os outros vão pensar de você, não. Você tem que preocupar se você é salvo ou não. E você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém? Saia do seu lugar e nós vamos orar pela sua vida. Levante as suas mãos e entre em espírito de oração, igreja. Nós vamos orar porque é uma guerra espiritual. E pessoas precisam entregar a sua vida hoje, ter a certeza hoje da sua salvação. Aleluia! Deus está tocando pessoas. Não espere ninguém vir para vir, não. Vem você, entenda que Deus está te chamando para que você confesse a sua vida diante do Senhor. Entregue seu coração diante de Jesus. Aleluia. Pode subir aqui. Nós vamos orar. Você tem a certeza que seu nome está escrito no céu? Aleluia. Feche os olhos, igreja, interceda nesse momento. Aleluia. Quero convidar os obreiros aqui a me ajudar a orar. Eu sei que Deus está fazendo uma obra no coração de alguém. Você precisa sair daqui com a certeza: o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Se Jesus voltar hoje, seu nome precisa estar escrito lá. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus fiel e poderoso, há poder no sangue de Jesus. E nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor toque esse coração. Há poder no sangue de Jesus. Repreende esse mal, Senhor, que bate em retirada todo espírito mal das trevas, que tem atormentado, Senhor, essa mulher. Senhor, que o Senhor dê a oportunidade a ela, Pai. Aleluia. Visita, Senhor.
Visita pelo poder que há no sangue de Jesus. Liberta, transforma. Em nome de Jesus, que todo mal saia agora e que ela seja visitada pelo poder do Senhor nessa noite. Espírito Santo, que todo mal, meu Pai, que está possando no corpo dessa senhora, em nome de Jesus, caia por terra. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Visita agora, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos ao Senhor, vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E que o Senhor escreva o nome dos Teus filhos no livro da vida. Oh, Jesus, aleluia. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa trazer sobre o coração dos Teus filhos essa convicção que eles são filhos do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Aleluia. Sejam abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Olha para cá. Eu quero falar com vocês. Pode ficar de pé. Você que está ajoelhado, fique de pé. Vocês estão vindo aqui confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. E nós temos esse ritual como igreja. Mas vocês precisam ter a convicção que realmente Jesus está entrando no coração de vocês e a vida de vocês nunca mais será a mesma. Porque tem gente que pensa, irmãos, eu vou lá na frente, mas já está resolvido, eu vou viver a minha vida. Não é isso. A partir do momento que você toma a decisão de ir à frente, aí começa o querer, o efetuar de Jesus no seu coração, e Ele manifesta sobre o seu coração a graça dEle. Vocês precisam sair desse culto com uma certeza: o nome de vocês está escrito no livro da vida. Imagina, irmãos, a gente caminhar junto, viver junto aqui na terra, e a gente chegar lá naquele grande dia, seu nome não está lá. E a minha oração é que o Senhor visite o coração de vocês, dando não só o coração, mas entendimento para que vocês vivam o que Deus tem para a vida de vocês. Que vocês saiam daqui com a certeza: Jesus morreu na cruz para escrever o nome de vocês no livro da vida. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Lindo coral. Amém? Irmãos, você não tem nem certeza que você vai acordar amanhã. Eu também não tenho. Mas a gente precisa sair com uma certeza desse culto: o vencedor, o nome dele está escrito no livro da vida. Você precisa ter esse coração, certeza que quando Jesus voltar, você estará para sempre com Ele. Amém? Faça assim com as suas mãos. Senhor, oramos nessa noite em gratidão pela Tua palavra. Obrigado por nos chamar a Ti e nos levar, Senhor, de volta ao centro do Teu coração. Que possamos estar atentos, vigilantes, obedientes, não nos manchar e permanecer fiéis a Ti, Pai, para a glória do Teu nome. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: peraí, deixa eu falar aqui. Você vai perguntar, você não vai dar a paz do Senhor hoje não, você vai falar assim: seu nome está escrito lá?